Ibovespa na sua máxima histórica, mas será que ainda existem ações baratas para comprar na bolsa hoje? Vou falar os motivos do porquê eu não acho o Bovespa caro, mesmo na sua máxima histórica, e eu quero mostrar a minha planilha pessoal com algumas ações que ainda têm boa margem de segurança. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento. Peço para deixar o like e comentar no vídeo desde já, que me ajuda muito. Sem enrolação, bora lá! Então, só para contextualizar, o Bovespa atingiu nessa última segunda-feira 146 mil pontos e no ano o Ibov já deve ter subido mais de 20%. Porém, percebam nesse gráfico fantástico feito pelo pessoal da Trigo no Capital, que pega o ETF EWZ, que seria o retorno do Ibovespa, porém em dólares. Então percebam que atualmente o valor do EWZ encontra-se próximo das últimas crises que houveram nos últimos 20 anos. Então no subprime, olhando por esse índice, o EWZ estaria próximo de 25 mil pontos, 28 mil pontos. No impeachment da Dilma, o EWZ ficou próximo dos 20 mil pontos. E no Covid também ficou próximo desses 20 mil pontos. E atualmente encontra-se nessa faixa de 28 mil pontos, bem próximo da crise do subprime. E para quem não sabe, o pico histórico do Bovespa em dólares aconteceu antes da crise do subprime, em meados de 2007, em que chegou a bater mais de 100 mil pontos olhando por esse indicador. Então hoje, apesar da máxima histórica em reais, estamos muito longe ainda da máxima em dólares. Então, dois pontos que eu gosto de chamar a atenção é que eu não fico vidrado no índice Bovespa. É um índice muito extenso e detém diversas empresas totalmente fora da minha estratégia. Salvo engano, hoje o índice Bovespa detém 64 a 65 ações e, tirando os tickers replicados, salvo engano, tem 61 empresas. Então, são muitas empresas, algo que eu não gosto de fazer. Eu sou um cara que gosta de concentrar um pouco mais dentro das teses que eu acredito, então gosto da minha carteira entre 8 a 15 ações. Então eu determino que eu detenho foco no preço das ações, se elas detêm margem de segurança, se elas estão boas para comprar, e eu não fico ancorado em preços passados. Então percebam no exemplo da Caixa Seguridade. Quem conhece o canal sabe que eu comprei diversas vezes ao preço de R$ 13,80 há cerca de um mês atrás, que eu comprei várias vezes e desde então a Caixa subiu cerca de 6%. Porém, isso não é um impeditivo para mim, porque eu estou visando a minha margem de segurança, eu não fico ancorado nesse preço. E dentro desse preço de R$ 14,77, eu ainda tenho muita margem de segurança para poder portar na Caixa Seguridade. Então você não precisa de ficar vidrado no preço, senão você acaba perdendo boas oportunidades, visto que algumas empresas, como a Caixa Seguridade, têm aumentado os lucros, têm aumentado receitas, tem pagos ótimos dividendos, então o mercado não é bobo e não deixa essa empresa cotada a preços muito baixos, assim como aconteceu há 2 anos atrás, em que a Caixa Seguridade era cotada a valores próximos de R$ 7,00. E percebam nesse gráfico ao lado esquerdo que mostra a alocação anual por fundo de ações. Então hoje os fundos de ações detêm cerca de 7,4 trilhões sob gestão e apenas 8,4% encontra-se em ações, enquanto a maior parte encontra-se na renda fixa, principalmente por causa da taxa Selic, que no gráfico é representado pela linha cinza. E esses 8,4% seriam um dos menores valores históricos, apenas perdendo para 2015 e 2016 na crise política. E após isso, entre 2016 e 2020, o Bovespa subiu mais de 200% nesse período e foi quando os fundos locais também alocaram de forma mais agressiva em ações. Então talvez hoje seria o melhor ponto de aporte, porque estaríamos bem próximos do que ocorreu entre 2015 e 2016. E a mola do Bovespa ainda poderia estar comprimida e subir ainda mais nos próximos anos. Outro ponto, mostrando as captações líquidas de recursos por cada tipo de fundo. Então, olhando para 2025, apenas renda fixa e outros tiveram uma captação líquida positiva na casa dos 163 bilhões, enquanto ações tiveram retiradas na casa dos 57 bilhões,
multimercado retiradas também de 70 bilhões, cambial praticamente em linha, previdência também houveram diversas retiradas. Então, aparentemente, o mercado tem fugido das ações e tendo uma alocação muito mais forte em renda fixa. E esse seria o melhor momento para a gente poder alocar em ações. Mais uma vez mostrando dados de fundos locais, porém os ativos sob gestão em fundos de ações, percebam que desde 2020 até 2025, nos últimos 5 anos, os fundos praticamente não se mexeram em alocações em ações. E olhando apenas para 2025, houveram diversas retiradas de fundos de ações, migrando provavelmente para a renda fixa. E percebam que o mesmo ocorreu entre meados de 2010 até 2015. E conforme eu havia falado, após esse período, percebam que o Bovespa ficou parado entre 2010 e 2015, uma queda de 43%, porém praticamente parado. E no gráfico ao lado eu mostro que em apenas 5 anos, entre 2016 e 2021, o Bovespa subiu mais de 220%. Porém, percebam que esse é um índice, conforme eu já havia falado. Se você tivesse escolhido boas ações, boas pagadoras de dividendos, dou até o exemplo da SLC Agrícola, que no mesmo período subiu mais de 400%. Então, muita cautela em achar que o Ibovespa está na sua máxima histórica e que o melhor momento já passou, porque olhando pelos dados, aparentemente hoje ainda haveria uma boa janela de compra. E para corroborar, percebam os ativos sob gestão de fundos multimercados, que também encontram-se praticamente parados desde meados de 2021 e em 2025 ficaram praticamente com retiradas também. E algo interessante acontece nos ativos sob gestão de fundos de renda fixa. Percebam que mesmo com a taxa Selic baixa que ocorreu entre 2016 e 2020, realmente o Brasil é o país do rentismo, porque os ativos sob gestão subiram até mesmo nesse cenário ruim, em que a renda fixa estava pagando cerca de 2%. E em 2025, foi apenas um mês em abril de 2025 que houveram mais retiradas do que entradas nos fundos de renda fixa, enquanto todos os outros meses tiveram apenas captações positivas líquidas. Então o pessoal realmente ainda está acreditando na renda fixa e eu não tiro a razão desses investidores, porque atualmente o título público do governo, que seria o título soberano, está pagando cerca de IPCA mais 7,5%. E esse seria um momento histórico, porque houveram poucos momentos na história do Brasil em que esses títulos públicos chegaram a esse patamar. Salvo engano, isso ocorreu apenas em 2015, na crise política. Outro ponto, percebam que desde meados de 2018 até 2025, o número de contas de CPFs abertos no índice do Ibovespa subiu de uma forma bem acelerada, saindo de cerca de 813 mil para atualmente em 6 milhões de CPFs abertos. Porém, a participação do investidor pessoa física ainda é bem baixo, olhando no índice Bovespa, que hoje fica de 13,4%, e é o que eu sempre digo, quem mexe no índice Bovespa são os estrangeiros. Então percebam o alto fluxo de investimento estrangeiro para ações brasileiras, e ele segue muito próximo do índice Bovespa. Se houvesse um reflexo do Ibov desde o início do ano em cima do gráfico abaixo, veria que quando o fluxo estrangeiro caiu, o fluxo do Ibov também caiu, o fluxo estrangeiro subiu, o Ibovespa também subiu. Em abril, os estrangeiros saíram do país, então o Ibovespa também caiu. E desde então, conforme o fluxo vem subindo, o índice Ibovespa também vem subindo de forma bem acelerada. E nesse gráfico fica ainda mais fácil da gente enxergar, porque hoje cerca de 58% do volume de negociação são de estrangeiros, 12,5% de pessoas físicas, 25% de institucional, 3% instituições financeiras e 0,9% em outros. E um ponto que eu gostaria de chamar a atenção é o gráfico de institucional, que foi o que mais houveram captações líquidas negativas olhando para 2025. Isso ocorre devido a muitas pessoas se assustarem quando um fundo
perde o seu valor de mercado, perde o seu preço na cota. Então, quanto menor o preço, mais gente se assusta, mais gente vende e menor ainda fica o preço das cotas. E muitas vezes tem gestores que acreditam numa tese para longo prazo, porém veio o pessoal e vende suas cotas, então o gestor do fundo também é obrigado a vender certas ações com prejuízo. Então isso ocorre muito com o institucional e é uma vantagem muito grande que nós, pessoas físicas, principalmente o investidor para longo prazo, temos, porque a gente tem essa paciência para poder aguardar e seguir comprando nas baixas. E para finalizar, gostaria de mostrar o gráfico de preço sobre lucro do Bovespa, que atualmente encontra-se em 9,44 e a média do período foi de 10,9. Então, olhando por esse indicador, ainda haveria um espaço de subida de cerca de 14%. Então eu quis fazer um filtro na minha planilha em que eu filtrei as ações que detêm mais de 20% de subida, olhando o preço sobre lucro médio dos últimos 10 anos versus o preço sobre lucro projetado. Então, a melhor nesse quesito, olhando pelos dividendos, seria a BB Seguridade, em que eu fui até conservador, porque o dividend yield, olhando para a cotação atual em 2025, deve ficar na casa dos 13%. Male Metal Leve, um dividend yield de 9,75, porém com um payout de 70% a 75%, mas a Male diversas vezes houve um payout de 90%, então ela poderia até pagar mais, em torno de 13% para 2026. Banco Banese, que deve sair os resultados nessa semana, com dividendos na casa dos 9%. Banco Banrisul, que tem ficado barata, que encontra-se com indicadores baratos, e um bom dividend yield na casa dos 9%. Banco BMG, que hoje seria um dos maiores desvios, porque o PL médio dos últimos 10 anos é de 10,2 e atualmente encontra-se em 5,24, reestruturou a sua operação, tem pago ótimos dividendos e tem crescido seus lucros. Banco da Amazônia, que também soltei vídeo essa semana com os resultados do segundo trimestre de 2025. Baixei um pouco o lucro líquido projetado para 2025 por causa da inadimplência, porém deve pagar dividendos na ordem dos 8% a 9% para 2026. Banco ABC, que detém uma grande fatia da minha carteira nessa ação, dividendos na casa dos 8% e ainda um bom desvio olhando pelo PL médio. Banco Bradesco também detém nas minhas ações, com cerca de 8% de dividendos e um desvio de 20%. Odontoprev, que subiu bem nas cotações em 2025, porém o PL médio do Odontoprev sempre foi caro, na faixa dos 18 vezes e atualmente encontra-se em 12 vezes, e um dividend yield de 7,8%. A Schultz, que tenho falado muito aqui no canal, que deve pagar até um pouco mais de dividendos, na ordem dos 8%. É uma empresa que tem um caixa imenso, tem um endividamento totalmente controlado, é uma empresa caixa líquida e olhando pelo PL projetado, ainda haveria um espaço de subida de mais de 20%. CPFL, com dividendos na casa dos 7%. Marco Polo, quem conhece o canal, sabe que eu estava comprando muito aos R$ 4,80 e agora a cotação explodiu e encontra-se em mais de R$ 8,00, com dividendos ainda muito positivo, na ordem dos 7%. A Valid, que seria uma das poucas empresas de tecnologia da Bolsa, que olhando pelo PL projetado encontra-se muito descontado, na casa dos 60% de desconto até retornar suas médias, a cotação então ainda poderia subir muito. Santander, Celesc, uma ótima empresa elétrica, principalmente nesse período em que as elétricas encareceram muito. Fleury, do setor de medicamentos. A Engie, Banco Mercantil, que hoje detém o maior ROI da Bolsa Brasileira, olhando para o setor bancário, e está entregando IPCA mais 29%, porém muita cautela, porque eu acredito que esse ROI não seja sustentável para o longo prazo. Multiplan, Energisa e B3. E eu quero saber aqui nos comentários, pessoal, não deixa de comentar, dessa lista que eu comentei aqui, quais você tem investido e eu quero saber os motivos por trás. Me conta o racional. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.